28, verso 5 diz aí: pois os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Entenda bem, isso é uma revelação de Deus para nós. Eu estou bem tranquilo para falar hoje, hein, irmãos? Então, às vezes até bom para entender. Irmãos, eu me lembro de ter pregado aqui na igreja, de ter falado num culto que a gente pregou, sobre corpo, alma e espírito. E nós discernimos a igreja que nós estarmos no corpo. O que o corpo precisa? Nosso corpo. O nosso corpo ele só serve para duas coisas. Eu disse isso e repito: para sentir prazer e dor. Ou ele sente prazer ou ele sente dor, o nosso corpo. E muitas vezes nós nos rendemos às dores, fracassamos no cuidado com a alma e também não permitimos com que o Senhor manifeste vida através do nosso espírito. E também a nossa alma, não cuidamos dela porque permitimos com que a nossa carne exceda nos prazeres e nós acabamos deixando de cuidar da alma por conta de viver os prazeres. E deixamos de priorizar Deus em algumas situações por conta da carne. Porém, o interessante é que a Bíblia diz que nós, o povo de Deus, nós temos o Espírito Santo, irmãos. E quem tem o Espírito Santo, irmãos, eu posso afirmar, eles têm tudo. Porque o Espírito Santo ajuda a gente nas nossas fraquezas. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aonde não existe forte, é aqui nessa terra. Porque a Bíblia diz: digo fraco, eu sou forte. Então, para você ser forte, você tem que ser fraco. Digo fraco, eu sou forte. Não digo forte, eu sou forte, mas o fraco, eu sou forte. Então, todos somos fracos. O fato é que, se nós entendemos que a nossa carne, irmão, a carne é o corpo. A nossa carne inclina-se para o prazer ou para a dor. Temos o Espírito Santo para nos ajudar nessas situações. E em nós, irmãos, no nosso corpo, na nossa vida, manifestar o fruto do domínio próprio. O domínio, aonde a gente consegue mesmo com dores, como no dia de hoje, quinta-feira, por exemplo, cansado, nós conseguimos falar: não, poxa, eu vou insistir aqui, eu vou conseguir vencer. Talvez com mais sabedoria da nossa parte, porque não importa chegar atrasado na igreja. Importa é chegar na igreja. Eu falo para você que não importa. O que importa é o passo da pessoa, é o caminho. A disciplina não se relaciona a horário de chegada, nem horário de saída. Mas sim o coração, porque quem vê essas coisas é um homem. Até mesmo porque se nós, sem o Espírito Santo, sem a ajuda do Espírito Santo, nós não conseguimos dar ponto para Deus. Nós fazemos tudo errado. E aqui onde está, aqueles que estão na carne, eles só se inclinam para as coisas da carne. Então, muito cuidado com o excesso de prazer, irmão. Tem gente que só busca o prazer. Os dias de hoje está assim, todo mundo quer viver o prazer. Aí, onde você tem que mais tomar cuidado, irmãos? Nas redes sociais. Só tem autoridade para falar aquele que não é preso a isso. A pessoa que é presa em rede social não pode pregar sobre rede social. Isso chama-se autoridade. Autoridade é o policial só tem autoridade sobre o ladrão porque o policial não é ladrão. Agora, se o ladrão é policial, se o policial é um ladrão, ele perde a autoridade. A autoridade para falar sobre isso, irmãos. O nosso coração anseia, deseja tudo. A Bíblia mesmo fala que o nosso coração anseia, o nosso coração deseja. Nós pedimos, nós não recebemos nada. Porque nós estamos sendo maus. Às vezes, irmão, presta atenção no que eu vou te falar. Às vezes a pessoa ela não pensa como que ela tem que estar diante de Deus. Ela não pensa como que ela tem que estar diante de Deus de fato.
como que ela tem que se apresentar diante de Deus e como isso faz a diferença. E fazer as coisas para Deus vai fazer toda a diferença. E Deus não quer uma pessoa relaxada, Deus não quer uma pessoa que não cuida da sua saúde, Deus não quer uma pessoa que deixa a vida rasgada para lá. Sabe por quê? Que você vai encontrar com pessoas do mundo que cuidam da sua carne, que cuidam da sua saúde, que vão ao médico uma vez por ano. E aí o cristão todo derrotado, cheio de doenças, colesterol lá na bexiga, come, não para, açúcar lá no teto. Que condição que é uma pessoa dessa fazer a obra de Deus? De ser um servo do Senhor, de caminhar em prol do Evangelho. Eu caminho pela fé. Negativo. Então você faz tudo relaxado. É um glutão. Come sem limites o que não deve. Faz tudo o que não deve fazer. Assiste porcaria. Faz porcaria. Você é relaxado, você quer ser servo de Deus. Aí chega alguém do mundo impostado, que se cuida, que se alimenta bem, cuida da sua saúde, dorme no horário certo, faz as coisas, dorme cedo, não fica até tarde com a cara enfiada nessa porcaria, não fica, cara, é envergonhado por pessoas do mundo. E onde está o testemunho da igreja? Por quê? Por conta da graça, o povo se confunde, as pessoas se confundem com a graça, porque Cristo morreu por todos nós não fizemos nada para Ele fazer isso, Ele nos amou primeiro e tudo já está feito, agora glória a Deus que Ele morreu por nós. É só ir na igreja um dia, dar um glória a Deus, crer em Jesus Cristo, eu vou morar no céu um dia. Aí se confunde com a graça, achando que é uma lei que Ele cumpriu, e você não tem lei para seguir. E nós temos lei para seguir. As leis que nós seguimos é de Cristo, e ela é pior do que a lei de Moisés. Eu digo pior para a nossa carne. 300.000 vezes pior. Do Mateus capítulo 5 até o Mateus capítulo 7, que chama-se paralelismo na teologia, você vai encontrar as leis de Cristo lá. Se alguém pedir para você andar uma, ande até duas. Antes era olho por olho, dente por dente, e agora é como? Se alguém te ferir um lado, ofereça até. É fácil, irmão? É fácil? Não. Fácil é falar na cara das pessoas. Fácil é falar na cara, mandar textão de mensagem para as pessoas. Fácil é fazer isso, perdoar. Evangelho, irmão, isso é carne pura. O reino de Deus, para entrar lá, o caminho é estreito. E para a gente estar no caminho estreito, é seguindo as leis do Senhor Jesus Cristo. São os seus mandamentos, que é a sua palavra, que é o que Ele pregou. Antes o adultério era realmente físico. Um homem ou uma mulher se envolveu fora do casamento, adultério. Jesus falou agora, se um homem olhar com intenção, acabou. É mais fácil ou é mais difícil? Tem horas que eu penso que a lei de Moisés era mais fácil. Só que na lei ninguém se salva. Na lei de Moisés ninguém se salva. Por quê? Porque não existia o sacrifício vivo. Só existia a sombra do sacrifício do cordeiro que era feito. Aí Jesus Cristo veio. E por nós, por toda a humanidade, sacrificou pelo pecado de todos. Mas agora que Ele morreu pelos nossos pecados, não é para nos dar liberdade para continuar pecando. Então entenda bem, quando a Bíblia fala aquele que não se inclina para a carne, a pessoa já cai no campo da religiosidade, a coisa ruim da religiosidade. Eu não posso fazer nada. Eu não posso, é tudo tintim por tintim, miúda por miúda. Opa, peraí, miúda por miúda não. Você se coloca numa cadeira de juiz, você julga. E quando você julga, a Bíblia diz o seguinte, que aquele que julga será julgado. E não há um sequer entre nós que não cometa um erro, uma falha. Porque se há uma pessoa que se não comete a falha, ele se torna juiz de todos. E nós não temos condição de ser juiz. É o que diz a Bíblia. Se alguém não tropeça em palavras, essa pessoa se torna juiz. Então todos nós tropeçamos. Então nos erros das pessoas nós não condenamos, apontamos o dedo. Por quê? Porque são coisas da carne, irmãos. Aí é 2 pesos, 2 medidas. É a gente parar, pensar
e falar, poxa vida, como que eu tenho levado a minha vida diante de Deus? É só carne? É só prazer ou só dor? Porque a pessoa se encosta com ela, é só reclamação. Há outras pessoas se encostam com ela que é só mil maravilhas a vida. Não existe dor. E há outras pessoas que já são como devem ser. Eu explico. Porque eu digo, há pessoas que devem ser como devem ser. Porque há pessoas que são mais coerentes com a própria vida, com a própria carne, com a existência física. A pessoa ela é mais coerente com respeito a isso. Eu explico por quê. A pessoa ela é mais coerente porque ela dá mais ouvidos. A pessoa que normalmente fala demais, você esquece, meus irmãos. Ela está na carne. Ela só fala dela. Ela só fala de si. É os meus problemas, é as minhas dores e é os meus prazeres. É os meus prazeres. Os meus prazeres. A autoexclusividade da vida. Não existe o próximo. Não existe a outra pessoa. Não existe ninguém. Você não senta do lado da pessoa, não ouve. Na época de Jesus não existia psicólogo. E hoje o que mais precisa, qualquer um de nós aqui, irmão. Qualquer pessoa que mais precisa de alguém para ouvir a gente. E não tem. Porque se você abrir seu coração para alguém, se você abrir, vai virar fofoca. Eu não tenho medo de falar. Vai virar fofoca. Vai virar fofoca. Tem a maior parte da igreja, não posso falar 100%. É uns 2% da igreja no mundo inteiro tem bons ouvidos. Vira fofoca, vira pregação, vira tudo. Menos um confessar. Menos. A Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros. Está falando da igreja. Uns aos outros para que sareis. Aí você fala, meu Deus. Então você não tem amigo. Aí você vai ter amigo, sabe aonde? Nas trevas. Vai ter que ir num psicólogo. O psicólogo, muitas vezes, não é cristão. Aí o psicólogo tem a lei. O psicólogo tem uma lei que ele assina que tudo que o cliente fala dentro da sala dele, do consultório dele, não pode sair do lado de fora. Ele assina um termo, tem uma lei. E aí a gente vai guardando tanta coisa, e a igreja sem ouvido, só vivendo os prazeres e as dores. Você já conversou? Olha só, eu explico. Falar da carne, irmão, parece que não dá nem para chegar no espírito. Porque é tanta carne hoje em dia. Presta atenção. Nós estamos aqui, agora, e de repente alguém fala para você alguma coisa da vida dele. De repente alguém fala, por exemplo, sei lá, eu vou dar um exemplo bobo agora. Recentemente fomos aí dar um passeio, né? Vamos lá na areia, no mar. Aí de repente fala, nossa, e aí, tudo bem? Você está sumido? Estava lá no mar, poxa, que legal. Faz tempo que eu não vou, então, ou seja, a pessoa não quer saber de você. Não quer saber como foi lá, não quer saber se realmente eu me diverti, o que aconteceu lá. A pessoa não quer saber. Ela não quer saber, ela não está nem aí para mim. Ela só quer saber dela, do prazer dela. Então ela fala, faz tempo que eu não vou, estou precisando ir. Então parece que cada um de nós, eu, você, todos nós, só servimos para empolgar a pessoa a viver os prazeres. Agora, nós servimos para ter vida. A nossa vida não significa nada para ninguém. Nossa vida não está significando nada para ninguém nos dias de hoje. Porque as pessoas só pensam nela. Não tem ninguém que ouça, ninguém que se interesse por você. A carne está dominando, irmãos, dominando, e a gente está preocupado. E a gente está preocupado com o tempo cada vez mais. Com usufruir cada vez mais. E se comparar cada vez mais. Aí eu volto, as redes sociais. As redes sociais tornam você uma pessoa que se compara com as outras.
As redes sociais lançam em você a proposta para você entrar no hall das competições, de que você também é. Então as redes sociais não só influenciam você a fazer o mesmo que estão fazendo, mas as redes sociais também implicam em você, obrigam você a você também mostrar o que você está fazendo. Obrigam vocês também terem uma vida que não é a vida vicária do Senhor Jesus Cristo. Porque entenda bem, se nós não discernirmos a riqueza que o Senhor Jesus nos deu, que é espiritualmente a palavra, entendimento e conhecimento, e levarmos isso para a questão material, para carro, casa, para aparelhos eletrônicos, celular, relógio, pulseira de ouro, tudo, se nós levarmos para ele, não para um mérito do seu trabalho, mas para um mérito que Jesus te dá colar de ouro, que Jesus te dá carro, que Jesus vai te ajudar a comprar o pneu do teu carro, que Jesus... Se você relacionar as coisas materiais, pronto. Para que o conhecimento? Olha para mim, por favor. Jesus, ele disse que ele se fez pobre para enriquecer a muitos. E se fez mesmo. Mas você tem que discernir espiritualmente. Porque o que você faria com a palavra de Jesus Cristo quando ele diz, não junteis tesouro nessa terra? O que você faria com tudo isso quando ele diz que nós devemos decidir a quem nós devemos servir? E se buscamos a ele pelas coisas que são perecíveis, João capítulo de número 6, pelo pão dessa vida, logo já não buscamos ele. Oro incessantemente para que a igreja, para que nós venhamos despertar. Porque cada coisa que você conseguiu, a roupa do teu corpo, tudo que você tem, meus irmãos, é mérito do seu trabalho. Assim como o filho das trevas também tem roupa como você tem casa como você tem, foi mérito do trabalho. E aonde está Deus nessas coisas? Na lei do Espírito. Aonde está Deus nisso tudo, pastor? Na lei do Espírito. Porque eu não posso deixar os prazeres dominar o meu corpo e nem as dores dominar o meu corpo. Diga graças a Deus. Não deixe, irmãos, a dor dominar você. Não deixe a dor falar como vai ser a sua vida. Não deixe as dores da vida, e as dores da vida são inúmeras, milhares, incontáveis. Assim como também os prazeres. Não permita com que os prazeres façam você. Impulsione você. Diga graças a Deus. Agora, se você está trabalhando, Deus abençoa você. Você é a bênção. Lembra de Abraão? Abraão era a própria bênção, não é? E os servos de Abraão? O que eles eram? Então quer dizer que Abraão é o cara. E os servos deles? Abraão dava o dízimo. E os servos de Abraão? Já parou para pensar? Que a quem Deus dá para ser aquele que está no topo, é Deus quem coloca. Mas também aos outros, todos os outros, também há o seu posicionamento. Então nem todo mundo é igual. Quem está entendendo? Nós somos e você tem que aceitar. Se você não aceitar a diferença entre você e um outro, você não tem condição de morar no céu. Pastor, que é isso? Explico para você. Se você não aceita o que Deus faz, é impossível você entrar no céu. Porque nos céus haverá
galardões diferentes uns para os outros. A pessoa semeia, faz a caridade, semeia a caridade, ela faz a caridade, ela vai colher isso como galardão no céu. Há moradas celestiais, que elas não são um apartamento da MRV de 50 metros quadrados cada um e todo mundo é igual. Há mansões celestiais, e elas se distinguem em diferenças. Há anjos que são gigantescos lá no céu, e há anjos que são menores lá no céu. E os menores dizem: glória a Deus por quem eu sou, e glória a Deus por quem você é. O que Satanás fez no céu, olha a revelação aí, você perdendo. O que Satanás fez no céu é colocar os anjos que viraram demônios contra Deus, sobre o discurso da desigualdade. É impossível conseguir contaminar alguém senão através da desigualdade. A pessoa só se volta contra Deus quando ela não compreende a vontade de Deus para si, para outrem. Por que essa pessoa nasce assim e a outra nasce assim? Então quer dizer, Deus é injusto. Pronto. É isso que eu estou te falando. E Ele faz cada um de um jeito, como Ele quer, e acabou. Agora, quando você vai para as redes sociais, quando você não vigia onde o diabo, ele vem na carne, irmãos. O diabo não vem na alma, não. O diabo vem na carne. E se você não vigia, você começa achando que Deus é injusto. E você perde o melhor, porque você só vai sentir dor e não vai sentir o prazer. Então a dor vai dominar você. A mesma coisa a pessoa que quando ela prospera um pouco mais, que quando o trabalho dela rende um pouco mais, e quando ela tem uma inteligência, uma sabedoria, uma esperteza, ou qualquer coisa que seja, e ela ganha um pouquinho mais, ela só vive para a carne, para os prazeres da carne. Aí acabou, não tem dor. Porque eu compro a cura disso. E o que eu estou pregando aqui para os irmãos é que aquelas pessoas que são inclinadas para a carne, elas são ou dor ou prazer. Mas existe aquela pessoa que tem o Espírito Santo, que é essa cujo Deus quer que nós sejamos, irmãos. Uma pessoa que tem o domínio próprio, o controle suas emoções, controle sua carne, leia mais a palavra, porque é a palavra de Deus que diz para a gente ser de toda essa forma que eu estou te falando. É a palavra, eu não estou falando de mim, irmão, nenhuma palavra aqui, em nome de Jesus Cristo, é de mim. Porque a Bíblia fala, Davi disse, para a gente não olhar para o caminho dos ímpios que prosperam. E as pessoas estão fazendo isso a rodo. E aí o povo está na carne, e dentro da igreja, aí perde os ouvidos. E aí vem os falsos pregadores, mestres, e pregam isso. Aí incendeiam a alma das pessoas, para ficarem uma tentando ser melhor do que as outras, na onde a coisa mais simples dessa vida, o plantar e colher. A coisa não tem nem que pregar uma coisa dessa. Tem que pregar o evangelho vivo, mas não bens materiais. Não voto, não campanha, nada disso. Nós estamos aqui para servir ao Senhor, dar o nosso melhor a Deus. Estamos aqui porque estamos deixando de lado a nossa carne. E estamos aqui agora, nesse exato momento, porque estamos o quê? Dando lugar ao Espírito. Então, se a palavra agora, nesse momento, está vindo como se fosse uma correção,
Talvez seja daqui para fora, irmão. Porque daqui para dentro está todo mundo certo aqui. Talvez seja nas nossas atitudes, irmãos, que nós temos 0 ouvido e 100% boca. A gente só sabe falar. A gente fala, mas ouvir que é bom nada. E aí, ou seja, você não serve para curar ninguém. Você não serve para curar ninguém. E você está em busca de cura no mundo inteiro. E aí você não encontra. E aí as pessoas vão encontrar onde? No psicólogo. Para elas poderem falar da vida delas. Então, quando no seu trabalho, em algum lugar, você chegar alguém até você, ouça, pode ser do mundo, pode ser qualquer pessoa, irmão. Ouça essa pessoa. Começa a praticar, ouvir, mais do que falar. Começa a praticar. Pratica em todo lugar. Pratica toda hora isso. Seja a pessoa que fala menos e ouve mais. Em casa, quando eu era criança, meu pai falava, enche a boca de comida e para de falar. Por quê? Porque quando a gente é criança, a gente fica falando, a gente não come. Se você não vai comendo, não, esfria a comida e você perde a vontade de comer. E criança já não come direito. E nós, irmãos, somos assim. A gente desanima. Se a gente ficar falando, a gente desanima de ser cristão, irmão. O bom de ser cristão é ter bons ouvidos. O bom de ser cristão é controlar a sua carne. Ué, a pessoa chega falando, eu fui lá para Disney. Aí você, nunca fui. É quem falou que é sobre você a conversa? O problema é seu que você nunca foi. Que raio de cristão que é você? Você, puxa, que bacana, como que é lá, como foi, vocês gostaram, fez bem para vocês, como é o clima lá. Mostra a importância para aquela pessoa, você ganhou a alma dela. Ganhou a alma desse sujeito, dessa sujeita aí. Que legal. E outros que são invejosos. Parabéns para você. O invejoso. E cristão não tem inveja. Porque sabe que tudo é uma plantação. E se ele teve essa condição, é porque granjeou o que tinha. Ou aplicou a graninha dele tinha, ou surgiu uma promoção, pegou, ou arrumou um trabalho bacana, estudou, fez alguma coisa e subiu na vida. E você, poxa? Cristão tem inveja do outro é a pior desgraça desse mundo, pelo amor de Deus. Cristão tem inveja do outro é a pior desgraça desse mundo. Parece que não entende nada da vida, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, envergonha o nome do Senhor Jesus Cristo. É o plantar e o colher. O que eu fiz para chegar lá? Olha o que eu fiz. Interessa para alguém o que a pessoa fez para ela fazer alguma coisa na vida? Não interessa nada. O que interessa é você chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. A pessoa chorar com você, trazendo, dá ouvido para ela, chora com ela. O chorar com ela é ouvir, irmão. Você não, porque a gente não tem, por exemplo, chegou uma pessoa lá, irmão, eu sou olho no olho, reconhecimento facial. Estou andando na rua, é cabeça de pé, irmão. Eu não ando de cabeça abaixo, nenhuma presa. Então eu ando na rua olhando, a pessoa chega perto de mim, eu olho no olho. Então é aqui. Então a pessoa vai chegar para mim e falar assim, eu preciso falar uma coisa para você, o que aconteceu isso? Eu vou falar, não é assim, meu, que funciona. Eu vou ouvir ela. Isso é chorar com os que choram. Ouvir a necessidade, o problema, ouça pelo menos. O mínimo vai passar, o mínimo fica firme. O mínimo. Vou fazer uma oração por você, posso fazer agora. Então, simples fazer uma oração, Senhor, em nome de Jesus Cristo, coloco diante da tua presença a pessoa. Eu não preciso fazer estardalhaço nenhum, que às vezes até assusta as pessoas. O Senhor, em nome de Jesus Cristo, coloca aqui a tua pessoa. E isso eu tiro lá fora, nós de servir ao Senhor. Tem que ser fervoroso mesmo. A gente tem que colocar a nossa alma mesmo no caminho estreito, ser fervoroso. Agora, na rua, você está andando lá e tal, aí fala com alguém, não trabalha aqui. Às vezes não pode quebrar. Mas eu vou quebrar em nome de Jesus, vou ser mandado embora daqui. Isso é um ignorante. Não é assim que funcionam as coisas. Eu estou no meu trabalho, posso fazer as coisas. Outro dia no meu trabalho lá, o sujeito chegou e falou assim, você pode fazer uma oração por mim? Eu estou com um problema na coluna. Eu até espantei, porque eu jamais ia pensar que um cliente ia pedir oração por mim, que eu não fico falando. Você põe um louvorzinho baixinho lá, uma música, entendeu? Às vezes põe aquelas músicas de ficar mesmo no estabelecimento. E estou lá. Você pode fazer uma oração por mim, que eu estou com... Eu até, olha só que coisa. Claro, vem cá. Não coloquei a mão na cabeça dele, coloquei a mão no ombro dele, não vou assustar o cara.
É através daí que ele se aproxima mais de mim. É a partir daí que ele se aproxima de mim. Que ele vê a mansidão de Jesus. Ele se manifestava de duas formas, diante dos discípulos e diante das pessoas. Diante das pessoas ele era doce. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aí, com os discípulos vocês me procuram pelo pão que eu multiplico. Vocês não estão me procurando. Ele era duro. O discurso de Jesus era duro com o discípulo. Então, na igreja, seria legal ter 2 salão, né? Um para quem está chegando agora e outro para quem já está. Aí pega 2 pastores, o do cajado e o da pena. O da pena vai para lá e o do cajado vem para cá. O duro é se só tiver os dos cajados. Não, não pode. Tem que ter um pena. Tem que ter um pena. O pastor mais pena. E o outro mais cajado para falar com quem já está há alguns anos. Vigia, desliga esse celular. Está indo dormir dia à noite demais. Ah, pastor, não tem que pregar isso não. Não tem não, irmão? Não tem que pregar isso não? Não tem não? Não tem que pregar? Então continua dormindo tarde, olhando o celular. A vida dos outros. Continua. Perdendo noite de sono com porcaria na sua cara. Colocando coisas más diante dos seus olhos. A Bíblia diz, não porás coisas más diante dos seus olhos. É coisa que você tem que pensar. Quer manter o seu espírito vivo? Quer ir morar no céu? Tudo tem uma hora, tudo tem um limite. Eu não estou dizendo que você tem que ser, falar que Deus quer que você seja uma pessoa de horários. Tá? Porque pessoas de horários nem sempre agrada a Deus, não. Nem sempre não, acho que nunca. Porque ele considera que picar aquilo ali, Deus se agrada. Como que? Se Deus não estivesse vendo o que ele pensa antes, o que ele faz antes, e nem o que ele faz depois. Como é que fazer só aquilo ali fosse resolver a vida dele? E não resolve nada. Deus quer você uma pessoa sensata, sincera. A adoração, por exemplo, não é feita quando levantamos a mão, cantamos um louvor. A adoração é feita através da nossa vida. Quando você recusa a tentação, quando você desvia a sua carne do mal, quando você se desvia do mal, quando você se desvia de uma má companhia, de uma má pessoa, quando você pega a sua televisão e você fala, chega de ver porcaria. Quando você vai para a sua vida, você fala, minha vida vai ser diferente. Sobre o controle do Espírito Santo. Aí sim. Eu não estou dizendo que você não pode assistir um filme, você não pode fazer, você pode fazer. Existem os prazeres, é o que eu disse. Por isso o Espírito Santo, para auxiliar, irmão, você a dar fruto de domínio próprio. Também é uma covardia dizer para a igreja que aquele que tem o Espírito Santo manifesta o fruto do domínio próprio o tempo inteiro. Porque é uma luta contra a carne. E aí a gente fica, poxa, mas se eu tenho domínio próprio, por que eu falhei agora? Então é uma crueldade falar essas coisas para as pessoas. É maligno fazer isso com as pessoas. Faz as pessoas acharem que elas não têm fruto do Espírito Santo, que elas não têm Espírito Santo, que elas estão a quilômetros do Espírito Santo. E é mentira do diabo, mentira de falsos pregadores. Porque Deus não é Deus de longe, Deus é Deus de perto. E se nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo diante de toda essa situação, do fato da fé ser tão veemente importante, para que possamos ter experiência com o sobrenatural, com Deus que criou todas as coisas, com tudo o que é referente ao Senhor Deus. A fé implica em você simplesmente dizer eu acredito. Se a pessoa fala eu acredito, ela acredita em Deus, ela tem fé nela. Ela existe fé no coração dela. Só que às vezes a imposição, a rigidez, a religiosidade é tão grande que afasta a pessoa da própria fé que ela tem. As pessoas chegavam até o Senhor Jesus Cristo se espremendo, não precisava nada disso. Por que elas chegavam se espremendo, pelo amor de Deus, então tocou. E não precisava nada disso, apenas fé, eu vou tocar. E chegavam doido, desesperado, gritando, clamando, desesperado. Por quê? Porque desconhecem o poder da fé. E aí Jesus diz, vai, a tua fé te curou. Vai, a tua fé te curou. Vai, a tua fé te curou. Vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua filha
está curada dessa enfermidade. Ó, mulher, nunca vi tamanha fé em Israel. Uma mulher que nem era de lá. E qual que era a fé que ela tinha? Ela já tinha nela. Porque é o seguinte, irmãos. Fé, toda pessoa que professa a Deus, ela tem fé no coração. Ok? Toda pessoa que tem fé. Ela não vai se exprimir diante de Deus, porque Deus não quer o sacrifício da pessoa. Vamos desmistificar esse negócio aqui em nome do Senhor Jesus. Porque no dia que a pessoa tiver que subir uma escadaria de joelho, Jesus morreu em vão. No dia que a pessoa que tiver que arrancar sangue da garganta dela para ela conseguir uma cura de tanto gritar ao céu, porque não é de muito falar que seremos ouvidos, e o que diz a Bíblia. Então Jesus Cristo também morreu em vão. O sacrifício de Jesus Cristo, o sacrifício de Jesus Cristo, é a situação que implica entre nós e Deus. E o que ele fez? A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, quando eu entendo a palavra de Deus, eu já não peço mais a Deus algumas situações. Eu uso a minha fé, em nome de Jesus Cristo. Eu digo ao mal em nome de Jesus. Porque a fé entrou em mim. Agora eu tenho o nome de Jesus Cristo. Eu tenho autoridade sobre todo o mal. Quem está entendendo? Perdão. Eu tenho autoridade sobre todo o mal. Então, você vê que a pessoa não vai exprimir, não pós a morte do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, como que o apóstolo Paulo fez para que Deus respondesse ele 3 vezes lá? O espinho na carne que ele tinha. O que o apóstolo Paulo fez, meus irmãos? Orou a Deus, para que Deus livrasse ele daquela enfermidade. Orou a Deus 3 vezes. Então, se nós vamos colocar diante de Deus a nossa oração, é a nossa oração. Eu cheguei aqui na igreja, dobrei o joelho ali e falei com Deus, pronto. Não valeu essa oração, não valeu. Essa oração não valeu. Por que não valeu? Porque ninguém ouviu minha oração. Não valeu para quem está seguindo o pontinho que eu falei. Agora, para quem tem uma vida diante de Deus, valeu. Toda oração, toda manifestação de fé é válida. Em nome de Jesus. Irmão, nós já vimos tantos milagres bonitos acontecer durante toda a trajetória com o Senhor Jesus Cristo, de pessoas que às vezes está ali, irmão, quietinho, daqui a pouco só levanta a mão, aí conta a benção. Tanto tempo aqui na igreja, tal, orando, o pastor fez oração e tal. Por quê? A pessoa tem fé, ela fecha o olhinho dela ali, irmão. Ela fecha o olhinho dela ali, com a mão no coração. Ali, irmão. Ali, meu irmão. Ali a fé impera. Agora a pessoa que não tem fé está aqui, ó. Nem ora. Entendeu? Agora a pessoa que tem fé está aqui, ó. Está na dela ali, ó, buscando. Eu estou dizendo tudo isso porque tudo isso aí já é inclinação para as coisas do Espírito. Os que são segundo o Espírito são inclinados para as coisas do Espírito. E as coisas do Espírito, que é o Espírito de Deus, as coisas que agrada a Deus, irmão, é maravilhoso. Irmão, é maravilhoso porque são coisas boas. É a prática do bem. Sabe, a pessoa que é inclinada para as coisas do Espírito, ela não sabe fazer outra coisa, a não ser fazer o bem. Isso significa que ela não vai errar? Não, ela vai errar. Isso não significa que ela vai se inclinar também para a carne, os prazeres. Vai, mas não os prazeres ilícitos. Não significa que ela vai ter dor. Agora não, sou de Jesus, agora não tenho dor. Tenho dor. Tenho dor. Passo por situações difíceis. Versículo 6, olha só. Porque a inclinação da carne, ou seja, a pessoa que ela é demasiada dor, demasiada prazer, é morte. Mas a inclinação do Espírito é vida aí. Ou seja, quando eu tenho o Espírito Santo para controlar entre as dores e os prazeres,
entre permanecer nos prazeres lícitos e as dores, colocá-las diante de Deus, lançá-las lá na cruz do Calvário. Isso significa que eu vou ter vida e paz. Quem está entendendo, diga amém. E o que mais as pessoas querem? A vida. Jesus, ele morreu pelas suas ovelhas. Jesus não morreria em vão. Então eu não acredito que o Senhor Jesus Cristo morreu para todos. O Senhor Jesus Cristo morreu para aquelas pessoas que se tornam suas ovelhas. Porque Jesus Cristo não morreria em vão. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E pelas suas ovelhas, ele é o quê? Reconhecido. Agora, Jesus morreu por uma pessoa que está aí, ó, que não está. Não. Se ele se tornar ovelha, aí sim Jesus morreu por ele. Eu sei que é difícil de entender, porque a gente quer entender todas as coisas na carne. Mas é o próprio texto que diz que ele deu a vida pelas suas ovelhas. Ele não deu a vida pelos bodes. Então ele diz: o ladrão vem senão roubar, matar e destruir. E quem é um ladrão? Ladrão é aquele que não entra pela porta. Então ladrão somos nós, que não entramos pela porta. Ladrão é o bode, não é a ovelha, porque a ovelha entra pela porta. Então ele diz: o ladrão, ele veio, ou seja, ele está vivendo só para ser roubado, para roubar, matar e destruir. Aí ele disse: eu vim para que vocês me ouçam. Eu vim para morrer pelas minhas ovelhas, para que vocês se tornem as minhas ovelhas. E aí ele diz, aqui no texto, que então agora, se nós nos inclinamos para o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, nós temos vida e nós temos a paz. Então, se as pessoas estão sendo destruídas, estão roubando de si mesmas, o texto é muito profundo. Porque o ladrão, se o ladrão somos nós, a pessoa rouba, ela não rouba do outro. Ela rouba de si mesmo o direito autêntico de ser uma ovelha do Senhor Jesus. Ela mata a vida que o Senhor Jesus tem para ela. Ela destrói a si mesmo longe do Senhor Jesus. Irmãos, por isso, aqueles que seguem o Senhor Jesus têm vida e vida com abundância. Abundância. E essa abundância, ela não traz referência às questões materiais. Apesar de que respinga em você ser a bênção, é em tudo que você é ou o que você faz, e não direcionado para isso. Quem entendeu, diga amém. Não é direcionado, você vai ser bem-sucedido, você vai ter carro bom, casa boa, vai ter tudo bom do melhor. Não, trabalha não para ver. Trabalha não, para você ver se você vai ter alguma coisa. Não é isso não. Porque tem gente que fala: ai, Senhor, me dá uma casa.
que você tem? É uma herança para receber? O que é? O que é que está por vir aí? Porque, Senhor, me dá uma casa, trabalha. Senhor, me dá, trabalha. Na verdade, a oração, me dê saúde, condições de trabalhar, de granjear, me dê coragem, atitude para agir na hora certa. Eu fiquei com esse teclado aqui, ó. Eu fiquei com esse teclado aqui. Irmão, faz muitos anos. Vamos colocar aí. Coloca 8 anos aí. Deixa eu ver. Coloca uns 9 anos, que eu tô quase 10 anos com esse teclado aqui. E o teclado que eu queria, na época, eu não tinha condições de comprar. Eu não tinha condições de comprar o teclado que eu quero, que não é esse. Mas eu sempre honrei a Deus com esse teclado e agradeci a Deus pela condição de comprar esse teclado. E servi a Ele, o meu ministério, por todos esses anos com esse teclado aqui. Eu não tinha condição de comprar outro. Então, minha esposa via a minha aflição, porque ela sabe quanto que eu gosto de tocar, de cantar. Eu gosto, não sou cantor, eu gosto. Gosto disso. Gosto de louvar a Deus. E ela via, ela ficava aflita. Aí um dia, ela viu uma propaganda, sei lá o que foi, e ela falou, olha, quem sabe, né? Se eu ganhar essa promoção aqui, eu vou dar o teclado para o meu marido, porque é o que ele mais quer. Eu vejo a aflição nos olhos dele, porque ele queria esse teclado, porque os recursos e tudo mais. Tanto para a satisfação de quem louva a Deus é diferente. É diferente a situação. Eu só vou dar esse testemunho aqui. Então eu fiquei 10 anos com isso aqui. Aí quando foi hoje, o preço também foi baixando um pouquinho. Aí quando foi hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, e as condições que Ele dá, eu comprei o teclado que eu queria, hoje. Vai chegar sábado, para a glória de Deus. Aí agora eu vou ter que aprender a mexer na máquina. Ele é bem parecido com esse, mas é profissional. Esse aqui ainda não é. O outro já é profissional. Ainda vou ter que aprender a mexer na máquina. É muito recurso. Com a qualidade bem melhor. Para a glória de Deus. Tudo no seu tempo, meus irmãos. Tudo no seu tempo. É um testemunho. E eu me lembro que eu pedia para Deus aquele teclado. Eu pedia. Eu falava para Deus, me dá o teclado, me dá o teclado. Irmão, ninguém, aí ela chamou atenção, porque ela falou, quero comprar um teclado para o meu marido. Ela chamou atenção. E aí uma mulher lá quando aconteceu isso dela ver, foi lá atrás, há 4 anos atrás, eu ainda estava na aflição, e eu não sabia que ela tinha feito isso. E aí ela colocou e chamou atenção. E as pessoas que viram uma mulher lá do Canadá, chamou ela por ali, no privado, e falou, eu sou do Canadá, me motivei com a situação, me dá o seu endereço que eu vou mandar o teclado. Olha para você ver. Aí, era aquele negócio, né? Eu pedi, Deus deu. Eu ia subir aqui e eu ia pregar. Peça, irmão, que Deus dá. Desse jeito, a gente sabe que não é, as coisas materiais não. As coisas materiais não é, irmão. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu vou contra tudo e todos, a não ser que isso sirva para o crescimento da igreja, para a evolução, seja significante para as almas, para as pessoas. Fora isso, uma satisfação pessoal, jamais. Jamais. Ele satisfaz o desejo do coração,
mas ele tem a forma dele trabalhar. E não é assim fácil. Eu explico. Então ela chamou a atenção lá. Olha lá, irmão. Não. De ninguém. Irmãos. Ela falou, me dá o endereço que eu vou mandar o teclado. Aí minha esposa falou, tá bom, ficou toda emocionada e tal. Aí eu cheguei do almoço, né? Porque naquela época, por conta disso, eu estava aflito. E ela sabia. Olha que imaturidade. E você vê que não faz muito tempo. E a gente passa por imaturidade na nossa vida, a gente aprende, dá a volta por cima e ensina depois. É ou não é? O problema é você não aprender a lição e continuar uma criança mimada. Aí eu cheguei em casa e tal. Ela, você não sabe o quê? Tinha um negócio assim na internet lá e tal. Eu fui lá, coloquei. E de repente, uma mulher lá do Canadá me chamou. E aí eu passei a ficar, a falar com ela. E ela falou que vai mandar o teclado. Eu falei, como assim? Me explica isso aí, pelo amor de Deus. Deus me deu o teclado. Aí beleza, né? Vamos esperar, né? Aí pegou, mandou. O endereço, passou tudo, passou alguns dias. Aí encostou um caminhão gigantão lá, irmãos. Uma loja. Gigantão, desceu com uma caixa, o teclado. Desceu um teclado. Estava lá, mesma marca, Yamaha. Mesma marca, Yamaha, gigante. E o meu pai amado. Na hora que eu vi o nome, a letragem, que é tipo a especificação, nesse não tem, o outro tem aqui, ó. Na hora que eu vi a especificação na caixa, eu falei, deixa fechada. Eu agradeço a bênção dela. Deixa fechado. Não vou abrir. Não é esse o teclado. É um teclado mais inferior do que esse. Ela não entendeu, ela achou que se tratava de uma situação bem humilde. Falei, deixa aí, Deus abençoe ela e tal. Aí eu falei para ela, agradeça, fala muito obrigado e tal, e deixa por isso mesmo. Né? E aí ela agradeceu tudo, e ficou por isso mesmo, deixei na caixa. E o teclado é um teclado mais em conta, barato. Na loja mais caro, mas para sair de venda assim, barato. Aí eu vendi o teclado, comprei algumas coisas para recurso para esse teclado, que é alguns ritmos, algumas coisas para esse teclado. Né? E o restante, não lembro o que eu fiz com o dinheiro, se eu dei de oferta, se eu comprei arroz para casa. Alguma coisa eu fiz. A oferta veio para a minha vida, amém? Então, se eu devolvo para a igreja, se eu compro de comida, o problema é meu, certo? Então, eu comprei alguns recursos disso, eu não lembro o que eu fiz. Se eu dei de oferta, o que eu fiz se eu usei o dinheiro? Mas foi pouquinha coisa, irmãos. Vendi. E eu falei, Deus, eu entrego nas suas mãos, eu entendo. E eu preciso olhar os valores das coisas e saber que é necessário ter uma condição para isso. E aí, para a glória de Deus hoje, meu Deus, que situação, eu preciso, pai, eu preciso de algo bom. Aí eu falei, eu vou lá, vi, teclado, eu falei, eu não vou ser mão de vaca, vamos embora. E Deus me abençoou, para a glória de Deus. Porque existem coisas que a gente é muita mão de vaquice da nossa parte, já que Deus te abençoou. Na época eu não tinha condição, mas agora eu já tenho condição, para a glória de Deus, então comprei, glória a Deus. Amém? Comprei com a ajuda de Deus, a saúde, as condições, a sabedoria, a inteligência e tudo mais. Amém? Versículo 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. E acho que é o 8 aí, né? E os que estão na carne, não pode agradar a Deus. Ou seja, é aquela pessoa que em nenhum momento, em nenhuma hora da sua vida, ela tem inclinação para o Espírito.
é só carne. Então, ela acorda na hora, entendeu? Não há inclinação para o espírito. Acordou, não orou, cadê meu café? Tomou o café, cadê a notícia? Foi para a notícia, foi para o dia. Chegou no dia, sei lá que hora é da manhã, de madrugada da manhã, foi para o dia. Chegou no dia, é só conversa fiada, é piada de lá, tapinha de cá, conversa de lá, vai para cá, vem para lá. É só inclinação da carne. Cadê a oração? A palavra de Deus, a Bíblia aberta. A notícia do dia é a Bíblia. Deixa lá, junto no café, dá uma lida. A oração, no bafão mesmo, colocar diante de Deus, acordou, não escova dente, não vai não. Já acordou, já ora, já levanta o corpo ali, ó, senta na cama. Irmão, eu confesso aos irmãos, a maior parte da minha vida espiritual, principalmente até mesmo algumas experiências com Deus que eu já tive, foi sentado na minha cama, não sentado com os pés, sentado que nem os irmãos estão sentados na cadeira, mas na minha cama, sentado, de joelho. Eu já tive algumas experiências, algumas, mas bem poucas, algumas experiências, mas muito incomodado. De pé, muitas também, mas de pé a maior parte das vezes andando de um lado para o outro, porque parado a carne vem com sono, vem com aquela situação. Agora sentado na minha cama, de cabeça aqui, ó, irmão, foi muitas experiências, até hoje é assim. Então aconselho aos irmãos, se não quiser dobrar o joelho, sente na sua cama e faça uma oração. Coloque diante de Deus. Comece o seu dia assim. Já não vai ter, já levanto, oh Deus, abençoa o meu dia, não sei o que tem que fazer, e vai e vem. Não vai para frente o negócio. Não vai. Vai diante de Deus mesmo. Coloque a sua vida ali, mostrando ao Senhor, colocando o Senhor em prioridade. Em nome de Jesus. Amém? E não passe nenhum dia da sua vida sem se inclinar para o Espírito, em nome de Jesus.